Imagine por um momento que você está em uma sala lotada, o som de dezenas de vozes se misturando no ar, risadas ecoando em um canto, sussurros trocados em outro, o tilintar de taças e o movimento constante de corpos que se aproximam e se afastam. Em meio a todo esse caos coreografado, quantas dessas pessoas estão, de fato, se comunicando? Nós vivemos na era da hiperconexão, onde enviar uma mensagem para o outro lado do mundo leva apenas 1 milissegundo, mas, paradoxalmente, a verdadeira arte de nos conectarmos uns com os outros parece estar se perdendo no meio de tanto ruído. É um equívoco comum acreditarmos que falar é sinônimo de comunicar. Falar é apenas emitir sons, comunicar, por outro lado, é um encontro de almas. É a capacidade de construir uma ponte entre o seu mundo interior e o mundo interior de outra pessoa. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada fascinante pelas páginas e pelos conceitos da psicologia da comunicação, desvendando as engrenagens ocultas que fazem com que duas pessoas se entendam, se amem, se respeitem ou, muitas vezes, entrem em conflitos profundos. Vamos despir a comunicação de sua camada mais superficial e olhar para sua essência psicológica, entendendo que cada palavra que escolhemos, cada desvio de olhar e cada silêncio carrega um peso imenso. Para começarmos a desvendar esse mistério, precisamos primeiro entender a própria natureza do porquê nos comunicamos. A comunicação não é um luxo, mas sim uma necessidade biológica e psicológica inerente à condição humana, que nos acompanha desde o momento em que nascemos até o nosso último suspiro. Quando uma criança chora, ela está comunicando uma necessidade. Quando um idoso segura a mão de alguém em silêncio, ele está comunicando afeto e busca por segurança. Nós nos comunicamos porque precisamos desesperadamente do outro. Precisamos do outro para nossa sobrevivência física, para obtermos conhecimento, para realizarmos trabalhos que não podemos fazer sozinhos, mas, acima de tudo, precisamos do outro para satisfazer a nossa fome emocional de pertencimento, de amor, de sermos vistos e validados. Toda vez que você entra em uma interação com alguém, quer perceba ou não, duas forças distintas estão em jogo: a sua persona social, ou seja, o papel que você ocupa na sociedade, seja como chefe, funcionário, pai, mãe ou cliente, e a sua personalidade profunda, que engloba seus medos, seus desejos, seu intelecto e seu temperamento. A mágica, e também a complexidade, acontece porque a comunicação é sempre o encontro de duas pessoas que carregam esses dois universos. Portanto, não é apenas o gerente falando com o assistente, mas é o indivíduo com toda a sua bagagem emocional interagindo com outro indivíduo com suas próprias cicatrizes e aspirações. Avançando nessa teia de conexões, percebemos que o primeiro passo de qualquer interação não acontece na boca, mas sim na mente, através da percepção. Antes mesmo de dizermos olá, nossos sentidos já estão trabalhando a todo vapor. A visão capta a postura, as roupas, os traços físicos, a audição capta o tom de voz, o ritmo da respiração. E é aqui que mora um dos maiores perigos e armadilhas da comunicação humana: o julgamento precipitado. Nossa mente é treinada para economizar energia, então ela tenta categorizar a pessoa à nossa frente em frações de segundo. Criamos suposições baseadas na aparência, o que muitas vezes nos leva a cometer erros terríveis de avaliação. A psicologia nos ensina que não podemos parar na percepção sensorial, naquela primeira impressão superficial. É preciso usar o pensamento e a imaginação para tentar penetrar no íntimo do outro, para tentar enxergar além das roupas e dos traços físicos. E por falar em primeiras impressões, existe uma regra psicológica quase universal que todos nós seguimos involuntariamente quando conhecemos alguém: a regra de mostrar o que é belo e esconder o que é feio. No primeiro contato, todos nós somos atores em um palco, tentando projetar a nossa melhor versão. Queremos parecer inteligentes, simpáticos, fortes e equilibrados, enquanto trancamos a 7 chaves nossas inseguranças, nossos defeitos e nossas fraquezas. É por isso que o início de qualquer relação, seja de amizade, amorosa ou profissional, tem sempre uma aura de ilusão. Nós não estamos interagindo com a pessoa real, mas com o avatar idealizado que ela nos apresenta, assim como ela está interagindo com o nosso avatar, explorando ainda mais esse labirinto do autoconhecimento e de como o outro nos vê.
Não podemos deixar de mencionar um conceito brilhante conhecido como a janela de Johari. Imagine que a sua mente e a sua personalidade são uma casa com uma janela dividida em 4 grandes vidraças. A primeira vidraça é a área aberta, aquilo que você sabe sobre si mesmo e que os outros também sabem. A segunda é a área cega, e esta é fascinante, pois representa aquilo que os outros veem em você, mas que você mesmo ignora. Sabe aquele tique nervoso que você tem quando está ansioso e nem percebe, mas que todos ao seu redor notam? Ou aquele tom de arrogância que escapa na sua voz sem que você tenha a intenção? Essa é a sua área cega. A terceira vidraça é a área oculta, os seus segredos mais íntimos, as suas dores inconfessáveis, aquilo que você sabe sobre si, mas esconde do mundo a todo custo. E, por fim, a quarta vidraça é a área desconhecida, os potenciais e traumas que nem você nem ninguém descobriu ainda. A verdadeira comunicação, aquela que gera intimidade e confiança profunda, exige vulnerabilidade. Exige que, aos poucos, com as pessoas certas, nós tenhamos a coragem de abrir um pouco mais a nossa área oculta e, ao mesmo tempo, tenhamos a humildade de ouvir os outros para diminuirmos a nossa área cega. É através do feedback amoroso e sincero de alguém em quem confiamos que passamos a nos enxergar com mais clareza. E se a mente é o roteirista dessa grande peça que é a comunicação, o corpo é, sem dúvida, o ator principal. Muitas vezes, damos uma importância desproporcional às palavras, esquecendo que a linguagem não verbal grita enquanto a nossa voz apenas sussurra. O nosso rosto é uma tela viva onde as emoções pintam seus quadros a cada instante. Dizem que os olhos são as janelas da alma, e a psicologia confirma isso de forma arrebatadora. Um olhar pode acariciar, pode ferir, pode demonstrar um tédio profundo ou uma paixão avassaladora. Olhos arregalados de medo, o piscar rápido da ansiedade, o olhar fixo e penetrante da raiva ou o olhar distante da nostalgia. Nós revelamos nossos segredos mais íntimos através de contrações minúsculas ao redor dos olhos e da boca. Um sorriso genuíno não acontece apenas nos lábios, ele ilumina o rosto inteiro, enrugando os cantos dos olhos. Já um sorriso falso, aquele sorriso de cortesia que damos quando estamos desconfortáveis, movimenta apenas a boca, deixando os olhos frios e distantes. E não é apenas o rosto que fala. Nossos braços cruzados erguem muros defensivos, nossas pernas balançando freneticamente denunciam a pressa ou o nervosismo. E a inclinação do nosso tronco em direção a alguém mostra que estamos genuinamente interessados no que aquela pessoa tem a dizer. Até mesmo as nossas mãos têm um vocabulário próprio, elas regem a orquestra da nossa fala, enfatizando pontos importantes. Ou se fecham em punhos quando nos sentimos ameaçados. Conectado a essa sinfonia de gestos, existe um elemento invisível, mas palpável, que rege as nossas interações, a distância espacial. A forma como gerenciamos o espaço físico entre nós e as outras pessoas é um reflexo direto da distância social e psicológica que existe na relação. Pense nisso. Você não senta a 2 centímetros de distância do seu chefe em uma reunião de negócios. Da mesma forma que não senta a 3 metros de distância do amor da sua vida em um jantar romântico. Existe uma zona íntima, reservada apenas para aqueles em quem confiamos profundamente, onde o contato físico é possível e o sussurro é suficiente. Existe a zona pessoal, para amigos e familiares, a zona social, para colegas de trabalho e conhecidos, e a zona pública, para estranhos na rua. Quando alguém invade a nossa zona íntima sem a nossa permissão, nosso cérebro dispara um alarme de ameaça, sentimos um desconforto imediato. Nosso coração acelera e tendemos a dar um passo para trás para restaurar o equilíbrio. O domínio da comunicação exige essa sensibilidade espacial. A sabedoria de saber até onde podemos avançar fisicamente para criar proximidade sem causar constrangimento ou medo. E por falar em ambiente, o cenário onde a comunicação ocorre não é apenas um pano de fundo passivo, ele é um agente ativo que dita as regras do jogo. A psicologia nos mostra que nós somos seres altamente adaptáveis e que mudamos nossa forma de agir dependendo de onde estamos. O ambiente familiar, a nossa casa, é o nosso santuário. É o único lugar no mundo onde as máscaras sociais podem cair. Em casa, a comunicação tende a ser mais relaxada, mais crua e, muitas vezes, mais emocional.
É onde nos permitimos rir alto, chorar sem reservas, infelizmente. É também onde muitas vezes descarregamos as frustrações acumuladas do dia a dia nas pessoas que mais amamos. Justamente por sabermos que ali existe uma rede de segurança de amor incondicional. No entanto, a cortesia não deve parar na porta de casa. O respeito mútuo, o saber convidar um hóspede para entrar, oferecer um chá, saber ouvir o cônjuge ou o filho sem as distrações do mundo lá fora. São pilares para a manutenção da paz doméstica. Em contraste absoluto com o lar, temos o ambiente de trabalho. Aqui, a comunicação é governada por um conjunto de regras estritas de eficiência, hierarquia e objetividade. No escritório, nós não estamos lá primariamente por laços afetivos, mas sim por propósitos profissionais. A comunicação deve ser clara, respeitosa e pautada no cumprimento de tarefas. A forma como um líder fala com sua equipe dita o clima emocional de todo o departamento. Um líder que comunica com arrogância e autoritarismo cria um ambiente de medo e silêncio, onde erros são escondidos. Já um líder que se comunica com clareza, que sabe fazer críticas construtivas em particular e elogios em público, constrói uma equipe baseada na confiança. Além disso, no ambiente de trabalho, as relações entre colegas exigem um equilíbrio delicado. É preciso haver cooperação e cordialidade, mas sem que se cruze a linha do excesso de intimidade que pode gerar fofocas, favoritismos ou até mesmo complicações emocionais que afetam a produtividade. A roupa que vestimos, o vocabulário que escolhemos e a forma como escrevemos um simples e-mail no trabalho são mensagens contínuas sobre o nosso nível de profissionalismo e respeito pelo coletivo. Ampliando ainda mais o nosso mapa, chegamos ao espaço público, o palco da sociedade onde interagimos com a grande massa de desconhecidos. Nas ruas, nos parques, nos teatros e nos restaurantes, a comunicação se dá através da civilidade e do respeito ao bem comum. Aqui, a regra de ouro é não invadir o espaço do outro e não perturbar a paz alheia. A forma como tratamos um garçom em um restaurante, a maneira como cedemos, ou não, o lugar no ônibus para alguém mais velho, o volume da nossa voz em uma sala de cinema, tudo isso compõe a nossa comunicação social. Tratar um estranho com cortesia, usar palavras mágicas como com licença, por favor e obrigado, não é apenas uma questão de etiqueta vazia. É uma demonstração de evolução cívica. Quando esbarramos em alguém na rua e pedimos desculpas sinceramente, estamos comunicando: eu vejo você. Eu respeito a sua existência e reconheço meu erro. A ausência dessa cortesia básica é o que gera o estresse e a agressividade nas grandes cidades modernas. Mergulhando um pouco mais nas águas das interações humanas, é impossível ignorar como as diferenças inerentes a cada grupo social exigem abordagens de comunicação completamente distintas. Pensemos na complexa e histórica dança da comunicação entre homens e mulheres. Devido a milênios de construções culturais, sociais e biológicas, a forma como os gêneros se expressam e interpretam mensagens frequentemente difere. A cortesia tradicional dita que deve haver uma proteção e uma delicadeza na forma como o homem trata a mulher, enquanto a mulher muitas vezes responde com uma sensibilidade e uma empatia inatas. No entanto, na sociedade moderna, essa comunicação exige, acima de tudo, um senso de igualdade e respeito absoluto, evitando qualquer tom de superioridade ou condescendência. Da mesma forma, a comunicação entre diferentes gerações é um verdadeiro teste de empatia. Quando um jovem fala com um idoso, ele precisa entender que está falando com uma biblioteca viva de experiências. A paciência, a escuta atenta e o respeito pela história daquela pessoa são fundamentais. Por outro lado, o idoso, ao comunicar-se com o jovem, deve evitar a armadilha do julgamento rígido, buscando compreender os novos códigos e desafios de uma juventude inserida em um mundo que muda em uma velocidade estonteante. E o que dizer da comunicação com as crianças? Elas são como esponjas, absorvendo não apenas o que dizemos, mas como dizemos. Falar com uma criança exige abaixar-se ao nível dos olhos dela, usar palavras simples, mas nunca subestimar sua inteligência, transmitindo segurança e amor em cada entonação. Transitando para outro espectro das relações.
A comunicação ganha contornos ainda mais sensíveis quando interagimos com pessoas doentes ou com deficiências. Visitar alguém que está lutando contra uma doença grave no hospital não é um momento para discursos longos ou lamentos exagerados que aumentem a angústia do paciente. A presença silenciosa. Um toque suave na mão e palavras de encorajamento genuíno são muito mais poderosas do que qualquer conselho médico não solicitado. Deve-se focar na vida, na esperança e na empatia, sem ignorar a dor do outro, mas oferecendo um porto seguro. Quando nos comunicamos com pessoas com deficiência, o maior erro que podemos cometer é o excesso de pena ou o tratamento infantilizado. A verdadeira cortesia e empatia residem em tratá-las com a mais absoluta normalidade, respeitando sua autonomia e oferecendo ajuda apenas de maneira respeitosa e quando for claramente necessária. Outro aspecto maravilhoso e desafiador da comunicação surge quando cruzamos fronteiras culturais e nacionais. Interagir com pessoas de outros países ou de culturas muito diferentes da nossa exige uma abertura mental extraordinária. O que em nossa cultura pode ser um gesto amigável, em outra pode ser uma ofensa terrível. O tom de voz direto que consideramos honesto pode ser visto como rudeza em sociedades que valorizam a harmonia indireta. Por isso, a comunicação intercultural nos obriga a abandonar o nosso etnocentrismo, a curiosidade deve substituir o julgamento. Quando olhamos para um estrangeiro, não devemos rir de seu sotaque ou de seus costumes, mas sim valorizar o esforço imenso que ele está fazendo para tentar se conectar conosco, honrando a diversidade que torna a humanidade tão rica. O mesmo princípio de respeito absoluto se aplica às diferenças religiosas. A tolerância e o cuidado para não ofender as crenças sagradas do outro são pilares de uma convivência pacífica e civilizada. Para que todas essas interações, em todos esses ambientes e com todas essas pessoas diferentes ocorram de forma harmoniosa, nós precisamos nos preparar. A comunicação de excelência não é um ato de puro improviso, ela requer preparação psicológica prévia. Antes de uma conversa difícil, de uma negociação importante ou de um encontro significativo, é essencial parar e refletir. O que eu quero alcançar com essa conversa? Qual é o perfil emocional da pessoa com quem vou falar? Como ela costuma reagir sob pressão? Quais palavras devo escolher para não a colocar na defensiva? Além da preparação mental, a preparação física e estética também comunica. Cuidar da própria higiene, vestir-se de maneira adequada para a ocasião não é futilidade, é uma forma de demonstrar respeito pelo outro. Quando você se arruma para encontrar alguém, você está dizendo silenciosamente: este encontro é importante para mim, você é importante para mim. E, claro, a escolha do cenário. Convidar alguém para um café tranquilo para discutir um assunto delicado demonstra uma inteligência social muito maior do que tentar resolver um conflito no meio de um corredor barulhento. Avançando nessa teia de conexões, chegamos ao núcleo do que fazemos com as palavras. Nós usamos a linguagem falada e escrita para conversar, para debater e, inevitavelmente, para argumentar. Uma conversa autêntica é uma troca de presentes invisíveis. É o momento em que compartilhamos nossas experiências, nossos medos e nossas alegrias. Mas e quando não concordamos? É aqui que a verdadeira maturidade comunicativa é testada, na arte da discussão e do debate. Discutir não é brigar, ou pelo menos não deveria ser. Um debate saudável é uma busca conjunta pela verdade ou pela melhor solução. Para debater com cortesia e inteligência, é preciso, antes de tudo, manter a calma. Levantar a voz ou usar sarcasmo não fortalece um argumento, apenas expõe a fragilidade de quem fala. É fundamental focar no problema e nunca atacar a pessoa. Devemos ter a honestidade intelectual de admitir quando o outro tem razão em um ponto. E a clareza para basear nossos próprios argumentos em fatos e na lógica, e não apenas em emoções descontroladas. Contudo, de nada adianta dominar a oratória, a postura, os rituais e a preparação se falharmos no coração absoluto de toda a comunicação humana. A escuta. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo muito profundo, mas, na maior parte do tempo, nós não ouvimos para compreender. Nós ouvimos apenas para formular a nossa próxima resposta. A escuta ativa é,
talvez, o ato de generosidade mais raro e precioso que podemos oferecer a alguém hoje em dia. Escutar ativamente significa silenciar não apenas a sua voz, mas silenciar a sua mente agitada. É olhar nos olhos da pessoa, prestar atenção à melodia da sua voz, notar o tremor de suas mãos e tentar, verdadeiramente, calçar os sapatos emocionais dela. Quando alguém sente que foi profundo e autenticamente ouvido, uma cura invisível acontece. A confiança floresce. Não é necessário ter todas as respostas ou conselhos geniais, muitas vezes. O que a pessoa mais precisa é apenas de um espaço seguro onde suas palavras possam aterrissar sem serem julgadas. O simples ato de balançar a cabeça afirmativamente, manter uma postura receptiva e fazer perguntas que demonstrem interesse genuíno pelo que está sendo dito transforma completamente a dinâmica de qualquer relacionamento. Essa mesma atenção e cuidado devem se estender até mesmo para as comunicações onde não estamos frente a frente. No telefone, por exemplo, como não temos o recurso da visão para decifrar o rosto do outro, a nossa voz carrega 100% da emoção. Atender com um tom acolhedor, identificar-se claramente. Não ligar em horários inoportunos e saber encerrar a chamada com polidez são regras básicas de civilidade. E na escrita, seja em uma carta à moda antiga, que carrega um romantismo e uma intenção profunda, ou nos e-mails e mensagens instantâneas de hoje. A palavra escrita tem um peso duradouro. O que escrevemos não pode ser desfeito pelo tom de voz, a letra fria no papel ou na tela pode ser facilmente mal interpretada. Por isso, a clareza, a escolha cuidadosa das palavras e a revisão atenta são essenciais para evitar conflitos desnecessários. Ao final de tudo, ao percorrermos todos esses cenários, tipos de pessoas e técnicas, percebemos que a psicologia da comunicação não é um manual de manipulação ou um conjunto de regras de etiqueta engessadas. Na sua essência mais bela, a comunicação é o reflexo da nossa própria humanidade. É através da tentativa, muitas vezes falha, de nos fazermos entender e de entendermos o outro que nós crescemos. Cada pessoa que cruza o nosso caminho é um universo inteiro, cheio de constelações de pensamentos, oceanos de emoções e desertos de medos. Quando escolhemos nos comunicar com respeito, com empatia, com o coração aberto e com a verdadeira disposição de escutar, nós não estamos apenas trocando informações. Nós estamos construindo pontes sobre os abismos da solidão humana. Nós estamos reconhecendo a dignidade do outro. E, no processo de iluminar o mundo do outro com a nossa atenção e as nossas palavras, nós acabamos, inevitavelmente, iluminando a nós mesmos. Que possamos, a partir de hoje, olhar para cada interação, desde o bom dia ao padeiro até a conversa mais difícil com quem amamos, como uma oportunidade sagrada de conexão autêntica.